Oi, gente! O programa Calendário Eleitoral está começando e você vai conferir agora as principais datas desta primeira semana de setembro. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Daniel Boaventura França, ele que é procurador da Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na TV Alego. Obrigado, Edrisa. Prazer poder estar aqui falando de direito eleitoral mais uma vez. Doutor, eu vou começar te perguntando o seguinte. A gente sabe que muitas pessoas pensam primeiramente no dia das eleições. Nesse caso, no próximo dia 2. Mas existe todo um trabalho por trás ali dos bastidores para que esse dia aconteça. Eu queria que você pontuasse a importância desse trabalho da Justiça Eleitoral. Sim, Edrisa. Para que ocorra as eleições no dia 2, que a gente chama de dia D, né, para que o eleitor exerça o voto lá no dia, a Justiça Eleitoral faz um longo planejamento, um planejamento robusto, né, de corpo, detalhado, que se prolonga durante 2 anos. Logo que acaba uma eleição, já se começa o planejamento da eleição posterior. E isso envolve desde a legislação até os aspectos operacionais, práticos, de pessoal, pagamento, e é um planejamento de corpo. Muitas vezes o dia das eleições, né, o dia 2 de outubro nesse ano, é o dia que aparece, mas antes disso a Justiça Eleitoral tem bastante trabalho. E muitas vezes as pessoas nem sabem disso, né? Eu gostaria de começar então para esta segunda-feira, dia 5, já partindo para a prática, né, no nosso calendário eleitoral, é o último dia para as entidades fiscalizadoras contestarem a indicação de componentes da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica. Antes de você pontuar, o que vem a ser essa comissão? Para que ela serve, de fato? Essa comissão de auditoria, ela é a antiga votação paralela, tinha esse nome. E é mais um instrumento de transparência da Justiça Eleitoral. Ela serve para mostrar que a urna ela é confiável. E o procedimento é o seguinte: um dia antes da eleição, do dia da votação, se sorteiam algumas urnas, pega-se essas urnas, leva para algum lugar e ali se simula uma eleição. E o resultado tem que ser conforme o que foi simulado. Isso tudo é filmado de forma que qualquer um pode fiscalizar. Então são nomeados ali membros dessa comissão de auditoria de várias entidades, como por exemplo da OAB, né, caso a OAB queira participar. E se um partido não concordar, ou um candidato não concordar com algum dos membros, ele pode impugnar, né, a nomeação do membro nessa comissão. Isso tem um prazo? É só um dia? Não, são 3 dias, e aí o juiz, tem um juiz eleitoral responsável por essa comissão, ele pode acatar ou não essa impugnação. Certo. O segundo ponto desse dia 5, também o último dia para os partidos e as federações oferecerem a impugnação às pessoas que vão apurar os votos e aos componentes da junta eleitoral. Esse ponto também é importante? Bastante importante. Toda zona eleitoral tem uma junta eleitoral que recebe os votos. E ali, ela sob a presidência também de um juiz eleitoral, ele tem mais 2 ou 4 componentes na junta eleitoral, e eles que atestam ao final o resultado da eleição em cada zona eleitoral. Então, em Goiás, nós temos 92 zonas eleitorais, consequentemente, 92 juntas eleitorais. E esses membros são de confiança do juiz, mas aí abre-se a possibilidade para que partidos e candidatos também possam impugnar, né, a nomeação desses membros da junta eleitoral. São muitas pessoas envolvidas nesse processo todo, né? Sim, muitas. Só para você ter uma ideia, no Brasil, só de mesários, excluindo juntas e servidores, só de mesários nós temos cerca de 1.700.000 mesários. É suficiente esse pessoal todo? É suficiente. A Justiça Eleitoral planeja de forma que qualquer imprevisto, a quantidade de pessoal seja a mais, além do que seria o normal. E aí, algum imprevisto que demande mais gente, realmente a Justiça Eleitoral está preparada para isso.
Agora, o nosso último ponto com relação ao dia 5 de setembro, segunda-feira, é o prazo quanto às nomeações das mesas nas sessões de estabelecimentos penais e de internação de adolescentes. Aí já se tratam dos mesários, né, nesses estabelecimentos pontualmente falando, nos penais e nos de internação de menores. Né, como tem lá uma mesa também, mesários, né, também é aberta a possibilidade aos partidos e candidatos que se impugnem os membros, os mesários dessas mesas receptoras de votos, que são os mesários que ficam ali com as urnas para que possibilite votação dos internos, no caso, né. Agora eu vou fazer uma pergunta bem pontual, bem específica, que eu fiquei curiosa. Esses 3 pontos do dia 5 de setembro, segunda-feira, eles de fato acontecem? Não, na prática é muito difícil que a gente presencie qualquer recurso contra as nomeações dos mesários ou dos membros das juntas eleitorais, né? Como é difícil que se encontrem candidatos ou mesários, geralmente isso na prática não acontece, nenhuma impugnação. Agora, com relação ao dia 8, quinta-feira, é o último prazo já para os tribunais eleitorais decidirem quanto aos recursos impostos contra as nomeações desses mesários que acabamos de citar. É um feedback que eles dariam nesse caso? É uma possibilidade de recurso se houver impugnação. Mas na prática a gente não tem nem a primeira impugnação, quanto mais recurso, quanto a decisão dessa impugnação, né? Também não ocorre na prática esse prazo que termina no dia 8. Doutor Daniel, agora é o seguinte, vamos para uma parte muito importante, que é no dia 9, sexta-feira, é o prazo final para a prestação de contas parcial desses partidos e candidatos. Essa prestação, ela vai até que dia? Começa no dia 9 e vai até que dia? E eu gostaria que você destacasse a importância de se fazer de fato essa prestação. Você acredita que essa medida, ela traz transparência, legitimidade na atuação partidária do processo eleitoral? Qual que é a sua opinião? Sim, é mais um instrumento de transparência no processo eleitoral. É o prazo mais importante dessa semana. Começa dia 9, é o prazo para se apresentar a prestação de contas parcial, termina dia 13. E tem que se apresentar as contas, né, arrecadação e gastos, até o dia 8 de setembro. Então, por exemplo, se a pessoa apresentar no dia 13, ainda assim se apresenta só o que foi gasto e arrecadado até o dia 8 de setembro. É um instrumento muito importante, a prestação de contas parcial, relativamente recente, né, normatizado pela Justiça Eleitoral, para que se fiscalize de forma mais efetiva. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, ao final do processo eleitoral, faz o batimento da prestação de contas final com essa parcial de modo para conferir a coerência do que foi prestado, do que foi informado de forma parcial. Se não houver uma coerência, a Justiça Eleitoral se aprofunda na investigação, né, se aprofunda no que é que não está batendo na prestação de contas parcial e na final, para avaliar lá na frente se tem alguma providência a ser tomada. Você falou em coerência, eu vou falar em consequência. Existem consequências para aquele candidato ou aquele partido que deixar de fazer essa prestação parcial? Existe, sim. Mas essa consequência, ela não é pré-estabelecida. Vai ser avaliada conforme o caso concreto. Por exemplo, se a incoerência é de grande monta, isso pode gerar uma desaprovação de contas para o candidato ou para o partido. Se são só erros formais, pode gerar talvez uma ressalva na hora do julgamento. Mas é importante a gente salientar que a prestação de contas, quando ela é desaprovada, ela pode gerar um segundo processo, né, por gastos ilícitos ou arrecadação ilícita, e aí sim tem consequências mais drásticas, que é desde a multa até a cassação do mandato ou cassação do diploma de um candidato suplente. Agora eu vou abrir um parêntese na nossa conversa, como que os eleitores podem realizar doações aos seus candidatos. O eleitor interessado em doar, pessoa física, é bom que a gente saliente isso, só pode doar às campanhas eleitorais
o eleitor pessoa física. Pessoa jurídica não pode doar nem de forma indireta, com bens ou cessão de bens. O eleitor pode doar até 10% dos rendimentos do ano anterior, né? Se ele ultrapassar esses 10%, ele está sujeito à multa, o próprio eleitor fica sujeito à multa de até 100% do que excedeu. E a forma como ele vai doar vai depender de como o candidato que ele quer doar disponibilizou a doação. Então pode ser até via cartão de crédito, pode ser via Pix, via transferência, mas sempre de forma que fique registrado o doador e quem está recebendo a doação, né, para facilitar a fiscalização da Justiça Eleitoral. E uma coisa que é importante salientar, não é possível fazer doação via moedas virtuais. Não é possível. E com relação aos gastos, existe um limite por parte dos candidatos? Sim. Tentando equilibrar a disputa eleitoral, né, para que não haja abuso de poder econômico, ou pelo menos tentando amenizar, né, a influência do poderio econômico nas eleições, a Justiça Eleitoral colocou um teto de gastos por candidato e por estado. Então, cada candidato tem que ficar atento ao seu teto de gastos. Aqui, por exemplo, no Parlamento Estadual, os deputados estaduais têm um limite de cerca de 1.200.000 de gastos eleitorais. É um valor alto? É um valor razoável, né? Para alguns é alto, já para outros, né, é relativo, no É caso. relativo. Agora, quanto o motivo, de fato, que eu queria saber, de tanta rigidez e normatização por parte da legislação eleitoral? A gente falou lá no início de transparência, isso poderia ser um motivo? Sim, a Justiça Eleitoral nasceu num contexto assim, do coronelismo, do voto de cabresto, há 90 anos atrás, né? Ela está comemorando 90 anos esse ano. E o voto de cabresto, ele se aperfeiçoou. Se antigamente era o coronelismo, isso passou a ser atualmente no poderio financeiro. Então, o que a Justiça Eleitoral tem como objetivo principal? Garantir a legitimidade das eleições, a rigidez do seu voto, né, que não haja influência, que pelo menos se amenize a influência econômica, né, que o eleitor tenha liberdade na escolha do voto. Então, a Justiça Eleitoral está aqui para garantir a lisura do processo eleitoral, das eleições, e que o eleitor realmente escolha aquele candidato que ele acha o melhor, né? Isso mesmo, tem que fazer essa escolha consciente, né? Tem que fazer consciente. E quais são as suas considerações finais com relação a esse ponto específico de prestação de contas, essa primeira parte? Olha, a prestação de contas do candidato tem que ser uma prestação de contas coesa. Os gastos têm que ser de acordo com os valores de mercado. Lá na frente não pode se mostrar uma prestação de contas final muito destoante da parcial. E tem que ter sempre comprovante de entrada e de saída, né? Ele só pode gastar conforme ele arrecada. E se no final isso tiver um déficit, ele pode ter problemas ou ter que pedir socorro ao partido. Então, na verdade, se trata de uma questão de entrada e saída. Tem que ser sempre uma coerência e a Justiça Eleitoral vai sempre estar atenta a isso, inclusive com sistemas, né, informatizados, com aplicativos que fazem esse batimento de forma automática e levantam os pontos, porventura, incoerentes. E tem dados, só para a gente concluir, de incoerência mesmo nessa prestação? Anterior, obviamente? Sim, a Justiça Eleitoral é bastante atenta com isso e antes que seja julgada essa prestação de contas, é emitido um parecer por um técnico da Justiça Eleitoral apontando todas as inconsistências encontradas e às vezes são páginas e páginas de inconsistências. Tá certo, então. Muito obrigada mais uma vez. E o programa Calendário Eleitoral vai ficando por aqui. Você continue ligado na programação da TV Alego.